Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, somos gratos eternamente, papai. Temos palavras para expressar nosso amor, nossa gratidão para contigo. Ó, papai, o que nos alegra é ouvir a tua voz. É verdade, papai. Por isso, fala conosco, papai. Esse é o nosso consolo nessa terra, nesse exílio. É verdade. Sabendo, papai, que tu nos dará a vitória. Sim, papai. A vitória final. Sim, papai. Gratidão por tudo. No nome de Yauxa Machia. Abençoa, papai, cada irmão, cada irmã, cada criança. Proteja-os e guarda-os. Que eles possam estar em paz. E alarga as fronteiras de cada um dos irmãozinhos. Ó, papai. E proteja e guarda para que não lhe sobrevenha nenhuma aflição. Eu te peço, papai, proteja e guarde, dá vitórias, papai, e abra o entendimento para que eles tenham compreensão da tua mensagem. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. assim seja. Amados irmãos, hoje dia 16 de novembro de 2022, nós estamos iniciando a reunião de quarta-feira, revelação, no nome de Yauxa, no nome de Papai Yauxa. Então, amados, nós vamos começando a abrir em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Eu estou observando o ruminar, tá, irmãos? Eu não consigo muitas vezes ouvir de todos, mas eu vou naqueles que papai me fala para ouvir. E muitas vezes eu encontro os irmãos ainda, como diz, lentos no entendimento. É necessário estar ruminando para poder compreender de fato tudo o que o papai tem nos dado. 1 Pedro 2. 2114. Gratidão, papai. 1 Pedro 2. Hoje eu estava meditando e meditei na palavra a respeito de Shaul Paulo, né? Shaul Paulo tomou a primogenitura, quer dizer, se tornou uma haste no candelabro, né? Tomou de quem, irmão Murilo? Ele tomou de Pedro. Tomou de Pedro, exatamente. Tomou de Cafas, né? Pedro. Tomou dele. Mas o Espírito, ele é compassivo. Ele perdoa. E ele não leva em conta a afronta. Por isso que fala, aquele que pecar contra o Filho do Homem, se arrependendo, terá perdão, né? Só quando peca contra o sumo sacerdote, na condição de o Espírito, que é a pedra angular. A pedra angular de onde, irmã Marinalva? Para ser pedra, tem que ser pedra numa construção. Que construção?
Rapidinho, mano. Isso não tem que pensar, não. É simples. Aquela passagem que construiu numa rocha? Não. Construiu uma casa numa rocha? Não. É construir uma casa numa rocha. Que casa é essa? Irmão Márcio. É o templo, irmão. Tudo se baseia em nós no templo. Tudo. Filadélfia vai ser coluna no templo. Construção. Pedras de uma construção no templo, no qual Iau escolheu dentre as pedras uma pedra e o tornou pedra angular do templo, ou seja, sumo sacerdote no meio de uma multidão de sacerdotes. Quando fala pedra angular, é colocar alguém na condição de sumo sacerdote. É a representação de pedra angular de uma construção, de uma casa, ou seja, a pedra principal. Na casa de Iau é o sumo sacerdote, entendeu? Então a palavra fala que se tornou, nunca poderia ser Papai Yaucha. Papai Yaucha não ia se tornar pedra angular, entendeu? Ou seja, Papai Yaucha é o próprio criador da casa, e o criador da casa vai se tornar pedra angular? Não tem sentido, né, irmãos? Então vamos lá. É exatamente um que escolheu dentre o meio das pedras, e o transformou e o tornou pedra angular. Gratidão. Vamos lá. Isso como eu falo com os irmãos, isso tem que estar muito claro na cabeça dos irmãos. Entendeu? Tem que estar muito claro. Toda essa ministração tem que estar muito claro. Para quê? Para fortalecer a tua fé. No nome de Yaucha. Então, vamos lá. 1 Pedro 2. Vamos começar aqui, ó. 1 Pedro 2:1. Ó, 1 Pedro 2:1. Começa já assim. Portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e toda maledicência, desejais como crianças recém-nascidas, está apontando para a criança que nasceu em Apocalipse 12, no final dos tempos. O leite não adulterado da palavra, viu? O leite não adulterado da palavra, a fim de que pelo leite, cresçais para a salvação. Fazendo link com Apocalipse, Daniel 12. Mas o teu povo escapará. Ou seja, teu povo será salvo. Todos aqueles que estão inscritos, né? Aqueles que andam com Micael e se alimentam daquele leite não adulterado, para que cresçais na verdade. Então, ele continua, ó, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele, quer dizer, pelo leite, cresçais para a salvação, já que provaste que o mestre é bondoso. Já que provaste que o mestre é bondoso. Aí ele fala, chegai-vos a ele, ao mestre. E nós já vimos isso na palavra em 2 Coríntios, que o 2 Coríntios fala, quem é o mestre? É o Espírito. Quem é o mestre? É o Espírito. Mas ele sempre foi mestre? Não, ele era aluno. Ele era aluno. Quem era o mestre antes? Papai Yaucha. Papai o ensinou. Eu andava com ele. Isso está onde? Provérbios 8. E eu era o seu aluno. Quer dizer, aí a palavra fala que todo bom aluno se torna como seu mestre. Ok? Então vamos lá. Chegai-vos a ele, a pedra viva, ó. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Iau, eleita e preciosa. Presta atenção. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, ó, vós, pedras vivas,
Está falando aqui de uma pedra viva no meio de pedras vivas. É uma pedra inerte? Não, é uma pedra viva. Por quê? Porque aqui ele vai falar de uma construção. Que construção? O templo celestial. Por isso que lá atrás o papai falou, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Está falando do templo, que não venha a ser derribado na terra. Então ele fala, e vós como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por Yahshua Mashiach. Com efeito, nas escrituras se lê, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Quer dizer, eu coloquei uma pedra principal. No templo celestial, a pedra principal é o sumo sacerdote, no meio de sacerdotes. Aí ele fala, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Viu? Não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Tornou-se significa que não era. Como você poderia falar que é Papai Yahshua, o Criador? Papai Yahshua tornou-se, ele não era perfeito antes, não. Papai Yahshua é o Criador perfeito. Saiu de Yahweh, só não usava o termo Yahweh, mas carregava o nome de Yahweh. Porque fora de Yahweh não há outro Yahweh. Mas ele carregava o nome de Yahweh. E ele é maravilhoso. Perfeitíssimo. Mais do que isso. E aí, aqui está falando de uma outra pedra, no qual, no meio de muitas pedras, ele escolheu uma para ser uma pedra angular. Por isso que a gente já falou de Micael, ele é sumo sacerdote. Foi ungido para ser sumo sacerdote, em lugar de seu pai. Seu pai ocupava esse cargo de sumo sacerdote, para ensinar a ele, entendeu? Como o mestre ensina o aluno, para falar assim, olha, é assim que você tem que fazer, é assim que agrada a Yahweh, porque quando chegar o teu tempo, é você que vai fazer sozinho. Por isso fala, tornou-se pedra angular. Aí ele continua. Vamos lá, versículo 8. Uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram porque não creram. No quê? Na palavra. Olha aqui, não está falando de crer em Micael. Está falando de crer na palavra que sai da boca dele, porque a palavra que sai da boca dele é a palavra de Yahweh. Porque aqueles lá em cima falavam assim, não, ele não fala por Yahweh, ele está falando por ele mesmo. Quando ele desce, aí aqueles também rebeldes falam, não é ele que não é Yahweh que está falando, é ele mesmo. É a mesma coisa, as coisas se repetem. E esses tropeçam, por quê? Porque não creem na palavra, não nele, na palavra que sai da boca dele. E aí ele continua. Olha só. Eles tropeçam porque não creem na palavra.
para o que também foram destinados. Olha aqui. Para que também estes que não creem foram destinados. Ial não queria salvá-los. Destinados. É. Porque Ial não queria salvá-los, queria que eles passassem pelo matador. Por isso, aquele que está destinado à prisão, para a prisão irá. Aquele que está destinado a morrer pela espada morrerá. Destinados. Agora, hoje não. Falei no começo da reunião que a gente vai usar na próxima, que não tem tempo hoje. 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, tá vendo? A unificação de duas unções. A unção sacerdotal, mas a unção de reis. Por quê? Porque Micael conquistou para os seus filhos essa condição. Ele era ungido sacerdote. Abadom era ungido rei. Mas não chegou a tomar posse. Por quê? Porque ele se precipitou na sua ansiedade a tomar a herança fora do tempo. Tá entendendo? Por que ele precipitou? Tudo tem um sentido. Não é à toa, não. Porque ele viu que o reino estava fugindo da mão dele. Ele já estava perdendo. Então ele quis tomar pela força. Continuando. Ó. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas, sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo, agora sois povo de alma, que não tinhas alcançado compaixão, mas agora alcanceis compaixão. Amados, exorto-vos como que a estrangeiros, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, apontando para Filadélfia, neste mundo, que vos abstenhais dos desejos carnais. Tá vendo aqui? Que vos abstenhais dos desejos carnais, que promovem guerra contra a alma. Opa! Não é guerra contra o espírito? Guerra contra a alma. Quem que é a alma? Yalcha. Quem que é o espírito? Aqui já está falando um segredo. Que causa guerra contra Yalcha. A carne contra a guerra, faz uma guerra contra Yalcha. Tá entendendo? Presta atenção. Presta atenção, vocês vão entender. Mas para isso precisa prestar atenção. Versículo 12. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fossem malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifique a Yahweh no dia da sua visita. Ou seja, Yahweh ia visitar os homens. Viu? Isso aqui é depois de Papai Yalcha. Viu? Papai Yalcha já tinha entrado para dentro de Yahweh, como a alma entrou para dentro de Yahweh. Estão entendendo? Aqui ele fala de uma outra visita. E ele fala da visita de Yahweh. Continuando. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do mestre, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Yahweh, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres. Lembra de a palavra que fala onde está o Espírito, há liberdade. Homens livres. Não usando
a liberdade, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Ial. Servos, fazendo o link de servos. Quem são os servos, irmã Iraci? Quem são os servos? A palavra é simples, eu ensinei isso aqui a vida inteira. Os 144, tá vendo que não precisa ficar nervosa? Já está na ponta da língua. Os servos são 144 mil. Aí ele fala: honrai a todos, amai os irmãos, temei-ai e tributai honra ao rei. Aí ele continua: vós, criados, aquele quis dizer servos, sujeitai-vos com todo o respeito aos vossos mestres, não só os bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente por amor a Ial. Mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por teres errado? Quer dizer, tomar castigo porque fez coisa errada, não há louvor nenhum nisso. O louvor há você ser esbofeteado por não ter feito nada de errado. Entendeu? E é isso a nossa perseguição aqui. Eles nos perseguem, nos esbofeteiam, não porque fizemos algo errado. Muito pelo contrário, nós estamos tentando ensiná-los a verdade, e por nós tentarmos ensiná-los a verdade, eles se opõem e nos maltratam. E fala todo tipo de calúnia sobre nós. E ele continua. Versículo 20. Mas que glória há em suportar com paciência se sois bofeteados por teres errado? Ao contrário, se fazendo bem, sois pacientes no sofrimento. Isto sim constitui ação louvável diante de Ial. Com efeito, para isso é que fostes chamados, pois que também o Machia, presta atenção agora, também o Machia sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado. Está falando de quem? Não, minha irmã. Não, papai Yalcha. Papai Yalcha não cometeu nenhum pecado. E é por isso que o sacrifício dele foi totalmente aceito. E aí ele reconciliou os seres do céu e da terra. Papai Yalcha, que não cometeu pecado. Porque todos pecaram, menos papai Yalcha. E é por isso que papai Yalcha foi o sacrifício aceitado diante de Ial. E Ial recebeu o sacrifício, e ele, através do sacrifício dele, reconciliou os seres do céu e da terra. Ele não cometeu nenhum pecado, papai Yalcha. Mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Agora você pode falar, quem é que julga com justiça? Micael. É o ancião que julga com justiça. Daniel 7. É o ancião ali que é referido em Apocalipse 6. Até quando, mestre santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça e vingar o sangue dos santos? Mostrando claramente aqui, dois personagens. Papai Yalcha, que não teve pecado e confiou naquele que fará justiça. Confiou
Por que confiou? Porque entregou tudo a ele. A gente já viu isso em Daniel 7. Outorgou toda a autoridade ao sexto. Ou seja, confiou nele. Confiou nele, por isso outorgou. E é isso que está falando aqui. Ó, versículo 23. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Dois personagens. Vocês estão entendendo aqui? Dois personagens. Se ele está pondo a causa na mão de outro, ele está confiando que o outro vai fazer certo. Por isso que Apocalipse 7 fala: vi aquele que veio das nuvens, ele outorgou o reino. Vamos lá, vamos abrir? Vamos lá. Vamos lá, Daniel 7. Daniel. Página 1567. Daniel 7. Vamos começar aqui, ó. Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se, Suas vestes eram brancas como a neve, sua cabeça alvos como a lã. Seu trono era chamas de fogo, ó, o querubim, com rodas de fogo ardente, é o querubim. Ezequiel, capítulo 1, é a visão de um querubim com rodas, ou seja, o trono do ancião é um querubim. Um rio de fogo corria, fazendo link com o quê? As águas tranquilas de Siloé. Aqui, ó, já fala água de fogo. Por que fogo? Porque ele purifica. O fogo é para purificar o ouro e a prata, lembra? Aí fala assim: um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento, os livros foram abertos. Papai Alcha nunca foi chamado de ancião. Entendeu? Papai Alcha não foi chamado de ancião, porque o ancião é outro. E aqui, ó, que você vai ver a outorga do sétimo, que é Papai Alcha, outorgando autoridade ao sexto. Vamos lá. Continuando. Versículo 13. Versículo 13, presta atenção. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até ao ancião, e foi introduzida a sua presença. Ao ancião foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações, línguas o serviram. Seu império é império eterno, jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele outorgou, ele entregou. Por isso que está falando lá, ele entregou, ele pôs a confiança naquele que vai ser um juiz justo. Olha só, que vai julgar com justiça. Por isso que eu vi tronos, e o tribunal tomou assento. Tribunal é o quê? É o lugar de julgamento. Acabamos de ler. Eu vi um ancião, ele tinha cabelinho branquinho, né? E aí ele sentou-se, e eu vi muitos tronos. E aqueles que também foi dado autoridade assentaram também nos tronos. E foi o tribunal, tomou assento. Tribunal, lugar de julgamento. Aí volta aqui para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ó, Papai Alcha. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha a sua causa
nas mãos daquele que julga com justiça. Está mostrando aqui papai Yahshua entregando para um outro a causa de julgar. Isso faz um link com Micaial, que é Miqueias, Micaial capítulo qual? Capítulo 6. Micaial capítulo 6, que fala o quê? Ó, eles bateram na face do juiz de Israel. Quando que eles bateram na face? Lá em cima. Quando adentraram o templo. Adentraram o templo e maltrataram o juiz, o chefe da igreja, o sumo sacerdote do templo. Entenderam? Hã? 4,14. Micael 4,14. Então vamos lá. Voltando aqui. De novo. Papai Yahshua. Versículo 22. Ele não cometeu nenhum pecado. Papai Yahshua. Mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados. Faz isso o link com Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Foi através do seu sangue no madeiro que ele reconciliou os seres da terra e do céu. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Ou seja, vivêssemos para quem? Para aquele que é juiz, que julga com justiça. Por suas feridas fomos curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornaste ao pastor e guarda o guardião e guarda de vossas almas. Está dando todas as dicas, que ele é guardião, fazendo o link do Apocalipse 12. O filho varão, ele foi arrebatado para junto de Yahweh e de seu trono, porque os dois são guardiões, e por isso guardam. O filho varão, é aqui o link, ele é guarda de vossas almas. Nossa, tremendo. O que é alma, irmão? O que é alma, irmão Ronaldo? A alma, em uma palavra. De cada pessoa, assim. A alma é a vida. Por isso que tem a passagem. A alma é a vida. Qual passagem? A vida da carne é a vida da carne é a alma. Vamos, melhora isso. A alma é a vida da carne. Não. Melhora. O sangue. O sangue. Muito bem, aqui os meninos. Aí o sangue é a alma do corpo, que é a sua vida. Vamos achar essa passagem? Vamos lá. É isso aí. A alma o sangue é a alma do corpo, que é a vida do corpo. Vamos abrir. Hã? Gênesis. Eu acho que não é Gênesis, não. Mas vamos lá. Hã? Levítico. Levítico 17, 11. Ó. Vamos lá. Levítico. 185. Levítico. Levítico é o quê? O livro da lei. Levítico quanto? 17, 185. Levítico 17, 11. Diz assim, ó. Vamos lá. Ó, versículo
capítulo 17, versículo 11 de Levítico. Porque a vida da carne está no sangue. Aqui a gente pode melhorar. A vida da carne não, a vida do corpo, tá? Porque a vida do corpo está no sangue. E este sangue eu vou-lo tenho dado para fazer o rito da expiação sobre o altar, pelas vossas vidas. Pois é o sangue que faz expiação pela vida. Tem uma outra passagem. Aqui, ó, versículo 14. Versículo 14. Pois a vida de toda corpo é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que comer será extirpado. Ou seja, até que viesse aquele que é a vida. Até que viesse aquele que é a vida. Então, aqui fala que a alma. E a gente já entendeu quem que é a alma e quem que é o espírito. Aquele que é a alma. Quem que é a alma? Papai Yalcha. Então, o sangue é o Papai Yalcha. Por isso que eu levantarei o cálice. Então você entende que o cálice é o espírito e o sangue é a alma. Viu aqui? Por isso que a escritura não se contradiz quando fala assim, olha, espada, lança contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Fazendo um link, Shaul Paulo, ele usa o termo. Ó, a palavra de algo que é espada, ela é poderosa a fazer separação de algo que até então era inseparável. Algo que era inseparável, separar Papai Yalcha de Micael. Mas foi vontade de Yal separá-los. Então fala, espada, lança-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Palavra de Yah. Aí ele fala, Shaul Paulo interpreta. Shaul Paulo interpreta falando assim, olha, por quê? Porque a palavra de Yah é como uma espada de 2 gumes, tão penetrante e é capaz de separar a alma do espírito. Entendeu? Então, quando ele está falando aqui, quem que é a alma? É o sangue, ou seja, é a vida do corpo. É isso mesmo. O sangue é a vida do corpo. O que o irmão Rafael citou é porque ele citou Gênesis 9:4, que fala assim, mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. O irmão, essa passagem. Essa passagem. Aqui, fala da alma. Pode falar aí. Fala assim, Lucas 12:4. Vou começar aqui no 12:4, fala. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais consegue fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deves temer. Temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no lago de fogo. No lago de fogo. Ou seja, lançar a alma, que é a vida. Que é a vida do corpo. Né? Então, nós vimos aqui, primeiramente, olha só, a gente entender que a alma é Papai Yalcha, que é a árvore da vida. Papai Yalcha é a árvore da vida. Ou seja, ele é a vida. E o que você encontra? Você vai encontrar que na antiga aliança se falava, quando falava de vida, falava de alma. Mas o espírito, ele vinha de vez em quando e adentrava a pessoa, mas não permanecia. Depois de ter cumprido a missão, ele voltava para Yal. Entenderam? Aí, quando ele tomou posse do corpo, aí ele faz com os homens a habitação.
É o link com a descida do Espírito em Pentecostes. E ele desce para fazer morada nos homens. Entendeu? Fazer morada nos homens. Só que aquilo que eu já expliquei, ele não faz a morada continuamente. Por quê? Porque a igreja é tomado dele. E aí que nós fizemos o desafio dessa semana, falando assim, as denominações, as igrejas evangélicas principalmente, faz muitas campanhas de restituição, mas eles mesmos não sabem o que é que eles perderam. Eles perderam o espírito da verdade e, em troca, receberam o espírito do erro, o espírito do antimachia, de Jesus Emanuel. Estão entendendo? Entenderam? Então tá. Viu aqui o Pedro com espírito de algo, trazendo a ele o entendimento que havia um outro que julgará. E você sabe que Pedro sabia de cor a palavra de Daniel. Entendeu? Sabia de cor as promessas. Você vê que os apóstolos, eles detinham o entendimento, só que eles não podiam revelar. Por quê? Porque a palavra tinha que estar escondida, guardada e trancada até o tempo do fim. Entenderam? O próprio Shaul Paulo, ele fala que eu estou admirado que vocês já, vamos lá, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Página 1031. 2000. 1031. Vamos lá. Ó, 1:6. Gálatas 1:6. Shaul Paulo já fala: admiro de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia. Ó, aquele que chamou pela graça do Machia. Quem é aquele que chamou pela graça de Yahshua? O Espírito. O Espírito. E aqui ele está falando, olha, admiro que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia. Abandoneis o Espírito. Ele está falando, admiro que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Yahshua Mashiach. Aquele que vos chamou é o Espírito. Vocês já abandonaram o Espírito. E ele continua. Admiro que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Mashiach e passeis a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, não que haja outro, há só um. O evangelho de Lucas. Mas alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Mashiach. Entretanto, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que nós anunciamos, por quê? Porque Shaul Paulo anunciou o evangelho de Lucas, porque era o seu companheiro. Então, se alguém anunciar para vocês outro evangelho que não seja de Lucas, meu companheiro, o que ele fala? Seja anátema. Seja anátema. Versículo 9. Como já vos dissemos. Volto a dizer agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente que vos receber, seja anátema. É, porventura, o favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Yahweh?
Ou procuro agradar aos homens, viu? Porque o mensageiro de Sardes quer fama. Ele quer agradar os homens e não agradar a Ial. Porque se ele quisesse agradar a Ial, como ele mesmo já tinha dito, o evangelho escritura é de Lucas. Mas se o evangelho escritura é de Lucas, por que ele não abandonou os outros evangelhos? Porque ele queria agradar homens. Continuando. Ou procura agradar os homens. Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo do Machia. Se eu quisesse agradar homens, não seria servo do Machia. Shaul Paulo está dizendo, porque não dá para agradar homens e agradar Ial. Entendeu? Você tem que fazer uma escolha. Ou você opta pela verdade ou pelo erro. Aí ele continua. Versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Pois eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Yahshua Mashiach. Quando ele fala revelação de Yahshua Mashiach, ele fala do Espírito que adentrou o corpo de papai. Olha só que lindo. Nós vamos agora abrir a imersão de Yahshua. Vamos lá, em Lucas. A imersão de Yahshua. A imersão de Yahshua. Página 1793. Primeira coisa nós vamos abrir no nascimento, tá, irmãos? Olha só. O nascimento papai Yahshua. Lucas 2. 1789. Lucas 2, versículo. Versículo 9. Versículo 8. Versículo 8. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. Olha que lindo. Viu? O anjo do mestre. Por que é o anjo do mestre? Quem é esse anjo do mestre, Madriano? Micael. Mas por que ele aqui não está sendo referido como o mestre, mas o anjo do mestre? Porque ele ainda estava na posição de o anjo do mestre. Não é isso não. Não é essa a resposta que eu quero, não. A resposta é tão fácil. Fala de novo. Ele estava anunciando o nascimento. Papai tinha morrido. Papai estava nascendo ali, ó. Ele recebeu a herança, foi na morte. Exato. Ele recebeu a herança na morte, não é no nascimento. Então, ele ali estava como anjo do mestre. Depois da morte, ele recebe a herança. E depois, com a herança, ele deixa de ser o anjo do mestre para ser o próprio mestre. Porque herdou. Mas não tem como herdar ainda o mestre vivo. Entenderam? É aquilo que a gente já explicou de Abaddon. Queria tomar a herança ainda papai vivo. Continuando. Lucas 2, 10. Vamos lá. Versículo 9. O anjo do mestre apareceu-lhe e a glória do mestre envolveu-os de luz. Fazendo link com o anjo que é representado como a lua. E a lua, ela ilumina a noite. Por isso que está no versículo 8, falando assim: na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e durante as vigílias da noite. As vigílias da noite.
montavam guarda a seu rebanho. O anjo do mestre apareceu e a sua glória, a glória do mestre envolveu-os de luz. E ficaram tomados de grande temor, grande medo, fazendo link com o anjo que tem, ele é candelabro. Qual candelabro? A qual haste? A sexta. Qual que é a sexta haste? Temor de Iau. Quando o anjo apareceu perante eles, eles ficaram cheios de temor. Entendeu? Ele é o sexta haste, que é a haste do temor a Iau. E eles o contemplaram e ficaram com temor. Né? É assim que a escritura conversa. Né, irmã Rejane? Cadê ela? Irmã Rejane está aí? Então vamos lá. O anjo, porém, disse: não temais. Olha aqui. O que ele está falando? Não temais. Não tenha medo. O que ele está fazendo? Consolando. Não tenha medo. Fica tranquilo. Fique em paz. Não tenha medo. Mostrando a condição, ele acalma, né? Eis que vos anuncio uma grande alegria. Olha aqui, eu vos anuncio, boca de Iau, anunciador das coisas maravilhosas. Eis que vos anuncio grande alegria. Eu anuncio o evangelho, que significa boas novas de salvação. É isso que ele está dizendo. O anjo, porém, disse: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Machia Mestre, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal. Olha os sinais. Cheio de sinais em Filadélfia. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixo, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial a louvar a Iau. A louvar a Iau, viu? Mostrando claramente que a lua e as estrelas, Micael e seus anjos. Entendeu? Aí tá. Aí, esse aqui ele apareceu, anunciou. Papai foi crescendo. E ele estava na supervisão desse que foi enviado para protegê-lo. Por quê? Porque o Salmo 91, vamos abrir? Vamos abrir o Salmo 91. Página 960. Salmo 91 cumpre no Papai Yaucha. O Salmo 91 cumpre no Papai Yaucha. Ó. Vamos lá. Versículo, vamos lá. Vamos lá. Diz assim, ó, essa palavra, ela fala para papai e fala para nós. Entendeu? Quando ele fala assim, ó, a desgraça jamais te atingirá. A praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor Iau ordenou aos seus anjos que te guarde em todos os teus caminhos. Ou seja, os anjos, eles foram enviados para proteger papai em tudo. Por isso que você está vendo ali, não veio só Micael, veio Micael e seu exército, para poder ser escolta de papai, para cumprir o Salmo 91, guardando ele em todos os seus caminhos.
E papai ia crescendo em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Quem que é diante de Iau, irmão Ronaldo? Diante de algo, É. do espírito ali, Hã? Quando fala assim, e o menino, Iauxa, ia crescendo em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Hoje você já tem entendimento para falar quem é esse Iau aqui, ó. sim, no caso era o que vinha ali, o espírito, né? É o espírito, é o anjo que carrega o nome de Iau. Ele crescia, o menino, em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Aí tá, é o link com Apocalipse 12, que também a criança que nasceu cresce em conhecimento diante de Iau e dos homens. E aonde estava Iau no tempo ali? Quando fala Iau, aquele que carrega o nome, aquele que foi predestinado para carregar o nome na terra. Ele se manifestou junto com seus anjos, estavam na terra. No final dos tempos, o filho varão, junto com Iau e o seu trono, na terra. E o menino crescia, o filho varão, em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens, na terra. Papai, quando fala que praga nenhum chegará à tua tenda, quer dizer, é o corpo, a morada do Espírito? É, até o tempo determinado. Ou seja, papai veio com uma missão específica. Até o tempo determinado, nenhuma praga, nenhuma obstáculo vai te impedir de você cumprir a sua missão. Isso também é para nós. Existem obstáculos, mas de todos eles eu te sustento pela mão, para que você cumpra seu objetivo, não tropeçando com o pé em alguma pedra. Entendeu? Você vai cumprir o seu chamado, você vai cumprir a sua missão, que você foi enviado, porque eu te sustento pela mão. Você não vai tropeçar e não vai cair, porque eu te sustento. Ele fala assim, versículo 10, Salmo 91, versículo 10. A desgraça jamais te atingirá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão, e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão, viu? Ou seja, aqui nada vai impedir. Quando a gente vê, quando fala aqui leãozinho, quem que ele está falando? Não. Não, aqui ele está falando de pisar. Aqui ele está falando, irmãos, presta atenção. Eles te levarão em suas mãos, os anjos, para que os teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora. Pisará o leãozinho e o dragão. Exatamente, é uma das faces do querubim, é leão. E fala aqui, quando ele fala o leãozinho, está referindo a quem? O antimachia. O antimachia. E o dragão, o pai dele, Lúcifer, pisa sobre eles, porque eles são opositores. E por isso que ele está falando assim, poderás caminhar sobre o leão e a víbora. Pisará o leãozinho e o dragão. Como leão? Como? E é porque tem face de leão. Como é que é a face do querubim? Face de touro, face de leão, face da águia em pleno voo e face do quê? Do homem. Então, aqui, porque vocês já viram,
Porque ele sempre imitando as características. Por quê? Porque o sonho do que nasceu no quinto é ser o sexto. Quem nasceu no quinto dia ansiava ter nascido no sexto. Por isso, eles tinham tanta admiração que os invejava. Eles invejavam os que foram criados no sexto dia. Entendeu? Por invejar, que é querer parecer. E é assim, os filhos descendentes de Caim, eles invejam até hoje. Então, quando você viu Abel, ele foi ofertar um sacrifício que agradou Iau. Iau recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu de Caim. E Caim invejou Abel. Caim invejou Abel. E hoje nas mesmas coisas, você vê esses que são descendentes de Caim. Então tem um filho de Aush. Aí o filho de Aush compra um celular. Aí os descendentes de Caim vai lá e fala assim: olha aqui meu celular, é igual o seu. Olha aqui minha roupa, é igual a sua. É assim. Entendeu? E isso é característica antiga, porque eles herdaram, esses que são descendentes de Caim, herdaram a característica desses querubins invejosos. Pode falar mesmo. Esse texto aqui está falando da Trindade, né? Da Trindade de agora. Aqui está falando do Pode ver os três, porque eu acredito que a serpente aqui seria o falso profeta. Vamos lá. Aqui, ele fala o que acontece. Aqui ele está falando, poderás caminhar sobre o leão, a víbora, pisarás o leãozinho, o dragão. Aqui ele está falando de pai e filho que estavam já na terra. O falso profeta não tinha ainda vindo à terra. Ele ainda estava lá nos lugares celestiais. Entendeu? Aqui os dois, eles vieram os dois. Lúcifer como o dragão. Como que? Aquele que quer frustrar. Por quê? Porque quando a gente já viu que Lúcifer era trono de Aush. E o Antimachia era trono de Micael. Aqui na terra, quem estava? Aqui na terra estavam Micael e Aush. E queriam frustrar quem? Os seus tronos, porque foram rebeldes. Também estavam na terra para tentar frustrar os planos de papai Aush e também de Micael. Entendeu? Então, especificamente, era aqueles que foram excluídos daquela condição. Excluídos. Porque não estavam dignos para ser trono. Então vamos lá. Então, veja bem. Aí ele fala, versículo 14: porque a mim se apegou, eu o livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Viu? Saciá-lo-ei com longos dias. Quem é que tem longos dias? A gente já viu isso. Que é aquele que habita na luz inacessível. Que ele é o único que possui a imortalidade. Viu aqui que está falando de papai? Então ele fala, na angústia, ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Por quê? Porque por isso que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, quer dizer, o Consolador. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Está falando com Iau Supremo. Iau Supremo fala assim, consola ele. Por isso que na angústia eu estarei com ele. O anjo que carrega o nome de Iau. Iau falou assim, vai consolar ele. Na angústia eu estou com ele. Tremendo. Naquele momento que ele estava tremendamente aflito.
ele estava tremendamente aflito ali no Jardim das Oliveiras, na angústia. Eu estou com ele. Enviou o anjo que carrega o nome de Yahweh. Consola ele. Esteja com ele na aflição, se cumprindo o Salmo 91. Tremendo. Entenderam? Viu que a palavra toda está linkada? Então, aí ele fala: na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e mostrarei a minha salvação. Mostrando, volta para dentro de mim. Agora você cumpriu a missão, reconciliou os seres da terra e do céu. Agora volta e descansa comigo. O homem meu companheiro. Né? O homem meu companheiro. Ok, irmãos? Agora vamos voltar lá para Lucas. Lucas 2. Acabou que nós começamos muito tarde, né, irmãos? Página 1790. 1790. Aí, olha só. Papai vai ser imergido. É Lucas 3. Lucas 3. 1793. Lucas 3, 21. Versículo 21. Ora, tendo todo o povo recebido a imersão, e no momento em que Yahshua, também imergido, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito de Yahweh, o Espírito Santo, desceu sobre ele em forma corporal como pomba. Por que é como pomba, irmão Márcio? Por que é como pomba? Hã? Não, mas a pomba, qual que é a referência de ser espírito? Ela desceu e o Espírito entrou nele. Ali é como forma corporal, só para mostrar que estava querendo apontar para algo maior. Porque os israelitas, eles conhecem muito bem o que é uma expiação, purificação. Quando nós vemos a expiação sobre o leproso, você pega 2 pombas e você sacrifica uma pombinha e o sangue é colhido numa vasilha, num cálice, numa vasilha. E depois você pega a segunda pombinha e mergulha no sangue da primeira. E essa que mergulhou no sangue da primeira é solta no campo. Então, papai, ele morreu para purificar todas as criaturas. Já era quando ele morreu? Não, calma. Ele já está simbolizando. A segunda pombinha se encontra com a primeira. É o encontro das 2 pombinhas. Por enquanto, a primeira está viva. Porque a segunda permanece junta da primeira até ela ser solta. E ela vai ser solta quando o papai fala assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a segunda pombinha. Você precisa entender isso, porque senão vai assim: a escritura é tão maravilhosa, se você não compreender. Ali, a segunda pombinha está vindo encontrar com a primeira ainda viva. E a segunda pombinha vai acompanhar a primeira até o final do ministério. Quando a primeira vai ser morta
E a segunda vai ser liberta, livre. Por isso que papai fala, Iau, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é o meu espírito ele, porque ele é alma, mas é o espírito que anda com ele, que é a segunda pombinha, liberou ela. Nossa. Soltou ela no campo. Então, eu estava pensando, os dois participou do... Os dois participaram. Porque você vê que o Espírito repousa quando o começo do ministério de papai. Por isso que desce o Espírito sobre ele. Entendeu? Por quê? Porque não se separou ali a alma e o Espírito. Eles andaram juntos. Só foi ser separado a alma do Espírito no final. Entendeu? Viu? E é por isso que papai, quando ele foi na sinagoga, ele abriu a passagem de Isaías. Vamos lá? Isaías, vamos lá. Lucas. Aqui eu já falei, o Espírito de Al desceu em forma corpórea de pombinha. Por quê? Porque queria mostrar que essa pombinha estava andando as duas juntas. As duas pombinhas. Nossa, que é isso? Para que a segunda pombinha, depois da morte da primeira, fosse livre. Tudo isso tem que falar agora, irmão? Pode esperar. Porque igual eu falei com os irmãos, agora é muito profundo e depois nós vamos complementando o entendimento. Vamos lá. Que é só para a gente não perder o raciocínio. Aí, Lucas, capítulo 4, versículo, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Ali começou o ministério. Papai foi imergido aonde? Aonde? No rio. No rio. Esse rio representa o quê? Irmã Edna, o que esse rio representa? Um rio em Alxalã, e esse rio representa, papai foi imergido nesse rio. Lembrando que o cordeiro, antes de ser sacrificado, ele era lavado na água sacerdotal, nas bacias de cobre. Bacias de cobre. Lavava ali o sacrifício, para depois ser sacrificado. Então a imersão era a preparação para o sacrifício. Nossa. Entendeu? Foi lavado na água. Ali é a representação do quê? Do sumo sacerdote, que é a água de Siloé. Que ele fez o quê? A imersão no rio, que é a representação de Micael, que é as águas do rio tranquilo. O rio de Siloé, lembra? Porque rejeitaste as águas de Siloé, eu vou enviar Emanuel, que é a água turbulenta e suja. Então vamos lá. Lucas 4:16 diz assim, ele, papai Alcha, foi a Nazará. Aqui está Nazará. Onde fora criado. E segundo o seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Mestre está sobre mim. Viu aqui? O Espírito do Mestre está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção
para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Mestre. Para proclamar o ano de graça. A irmã Rejane está fazendo um ruminar. Aí, irmã Rejane, o que você falou sobre o ano de graça, irmã? Falei que era um ano aceitável de algo, que era um milênio. E aí, da onde que você partiu para falar isso, irmã? É porque desde o início, né, quando fala lá, o Espírito de Yahweh está sobre mim, aí já referia ali a Micael, o Espírito, né? O papai já mostrando toda a obra, a continuidade da obra, depois de Yahusha, Micael. Exatamente, irmã, é isso mesmo. Quando ele fala ali um ano da graça, proclamar, e aí você lê a palavra que ele fala, proclamar o teu nome para toda a terra, e eles vão te conhecer e vão sempre lembrar de ti. Toda a terra, não haverá nenhum lugar que não te conhecerá. Eu proclamarei o teu nome de geração em geração, e todos te conhecerão. Viu? É a continuidade do milênio, que eu falei assim, nós temos que completar isso, que é explicando para os irmãos, que ali é uma continuidade para que toda a terra conheça Yahweh. Né? Papai, uma coisa sobre ali, Micael e Yahusha estavam fundidos, ou eles andavam separados? No caso, você tem que lembrar, o ato de estar no mesmo corpo exige estar fundido. Por isso que fala de só quando a palavra determina separando um do outro, eles sempre andaram juntos. É a face direita e a face de esquerda do mesmo corpo. Por isso que desceu o Espírito, viu? Por quê? Isso que vocês têm que entender. Esse entendimento, isso não é uma coisa inventada. Isso é o que sempre aconteceu lá atrás. Entendeu? Por quê? Papai Yahusha estava preparando o seu sucessor. Inclusive na obra do Calvário. Na obra do madeiro. Entendeu? Aí, olha só. O Espírito, versículo 18. Lucas 4:18. O Espírito do Mestre está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me proclamar a libertação aos presos e os cegos na recuperação da vista. Eu falei isso aqui para vocês. Cadê a irmã Diene? Ela fez caretinha. Eu falei assim, Papai Yahusha, quando veio, ele se fez servo, ele se fez Micael. E Micael foi colocado na condição do pai. Entendeu? Por quê? Porque o pai que enviava sempre enviou o filho como mestre de obras. Só que agora, nesse tempo, ele inverteu a situação. E o pai se fez servo. Por quê? Porque é a condição Papai Supremo falou assim, agora, Yahusha, você vai sacrificar Micael. Que é o quê? O amado dele. O amado, por isso que fala, o amado. Aí ele não negou, ele falou assim, vou sacrificar. Aí papai falou assim, não, eu não quero mais o sacrifício dele, eu quero o teu, no lugar do dele. Por isso que ele é poupado, como Filadélfia, não passar pela morte. Por quê? Porque o pai dele já passou por ele. Mas ele estava ali consolando seu pai. Entendeu? E é tão tremendo que quando
ele foi levado, a palavra fala, e Yahshua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ali, quando ele foi para ser tentado, faz cumprir a palavra, e o Espírito vos fará lembrar de tudo que deveis dizer. Porque papai estava num corpo humano, ele veio como homem, humano, nada disso de andar sobre as águas, nada disso, porque ele se fez servo. Ele se fez servo, sendo o próprio Criador. Estão entendendo? É muito forte essa mensagem, né? Maravilhoso. E isso mostra a humildade de papai. A humildade de papai. Olha só. Ele se anulou. E ele, olha só, ele coloca na mão, por isso outorgou seu filho. Outorgou seu filho. Uma autoridade tal. Por que ele outorgou? Porque ele confiou. Sabia que ele não ia fazer, não ia subir nada à cabeça dele, não ia ficar assim, deslumbrado, nada disso. Por quê? Porque ele sempre foi bom aluno. Até o momento que o pai falou assim, olha, ele está pronto. Entendeu? E ao que sonda a mente e os corações, quando fala sonda a mente, sonda os pensamentos, e os corações, os sentimentos, falou assim, ele está pronto. Micael está pronto. Entenderam? Gratidão, né? Aí, e é isso. Primeiro papai foi nos mostrando até para chegar. Quem é esse que é referido como espírito? Né? Quem é esse papai que falou assim, olha, eu confio, eu entrego naquele que é justo para julgar a minha causa. Entenderam? Aí nós entendemos aquele que comungou o mesmo corpo. Por quê? Porque a alma e o espírito comungou o corpo quando veio. Desde que começou o ministério, porque o espírito desceu sobre ele em forma corporal de uma pomba para ser exemplo daquelas duas pombinhas. Por quê? Porque a segunda, ela tinha que ser embebida no sangue da primeira. E era para purificar o leproso, quer dizer, toda a terra. Não é lindo? Entender isso? Gratidão, né, irmão? Faz o link com o 1 Tessalonicenses, que fala que o nosso ser inteiro, corpo, alma e espírito, comungando no mesmo corpo. Quando você vê na antiga aliança, você vai ver o corpo e a alma. Não fala do espírito. E quando fala do espírito, o espírito vinha e depois voltava para Yahweh. Você vai ver, você vai procurar na antiga aliança, você vai ver que sempre fala o corpo e a alma, corpo e alma, corpo e alma. Até que vem esse que se tornou, pedra angular. Se tornou. Aí ele começa a fazer parte da obra também. Não simplesmente de ficar vendo, mas de participar presencialmente. É maravilhoso ter esse esclarecimento. Entendeu? A gente já falou. Por que é falado contra o filho do homem? Tem perdão. Mas contra o espírito não tem perdão. Quando fala o filho do homem, é ele quando vem encarnado. Você viu aqui que nós lemos que ele é grande em bondade de perdoar. Por que ele é grande em bondade de perdoar? Porque ele também, olha só, ele nos socorre, né, como diz a palavra.
porque ele também é participante do sofrimento do Mashiach. Entendeu? Quando o papai levou aquela chibatada, todo aquele sofrimento, ele também passou por tudo aquilo. Todas as dores. Ele estava sofrendo junto. Ele estava sofrendo junto. Por isso que fala lá na frente, estive morto. Agora nós vamos entrar nessa passagem. Quando papai fala assim, ó, em tuas mãos entrego o meu espírito, tá falando de Micael, ele entra na passagem de Salmo 14. Vamos lá. Salmo 18. Por um beijo, entregasse o filho do homem. A gente batia a cabeça porque o filho do homem, mas a gente entende porque o filho do homem também estava no corpo do papai. É verdade. É verdade. Ó. 877. Ou 878. Ó, Salmo 18, versículo, ó, a gente já fez esse estudo sobre Salmo 18. O Salmo 18 é Micael no templo, e ele já está sozinho. Sozinho entre aspas, né? Por quê? Porque ele, na realidade, ele está com o corpo do seu pai. Então é o seu consolo. Ele está lá, com o corpo do seu pai. Isso é uma profecia que foi cumprida no final dos tempos. Papai veio antes. E quando papai fala assim, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está falando, estou entregando Micael. Em tuas mãos e ao Supremo. Aí agora a gente entende, Salmo 18, versículo, ó. Salmo 18, versículo, vamos começar aqui, ó. Versículo 7, vamos lá. Vamos pegar o versículo 6. Não, versículo 5. Versículo 4. Versículo 4. Seja louvado, eu invoquei Yahweh e fui salvo dos meus inimigos, lá no templo celestial. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam. Cercaram-me os laços do Sheol, as ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia invoquei Yahweh, ao meu Yahweh lancei o meu grito. Do seu templo, ó, do seu templo, eu estava no seu templo, do seu templo ele me ouviu. Não é ele que estava no templo, era eu que estava no templo e eu gritei no templo dele e ele me ouviu da luz inacessível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando em português? Do seu templo, porque o templo é de Yahweh. Eu estava no templo de Yahweh, do templo dele, e ele de lá me ouviu. Por isso que está falando lá, ó, todas as palavras ditas neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos. A gente já fez esse estudo. Do seu templo ele me ouviu, minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos, e a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram. Das suas narinas subiu uma fumaça, da sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu, de sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão inflamável, granizo e brasas de fogo. E ao trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os, lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar. As bases do mundo se descobriram por causa da tua ameaça. E pelo vento que soprava das tuas narinas. Do alto ele estende a mão e me toma. Ele, do alto, ele estende minha mão e toma. Por isso que ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, um ficou no santuário e o outro todo estava lá em cima.
porque Apocalipse 6 fala que a morte monta, né? Manuel não é literal, é o espírito que é lá dentro. Nós vamos meditar, tá? Especificamente aqui, ó, você vê que isso aqui aconteceu por um pouco de tempo, teu povo santo herdou sua herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Então, quando papai Yalcha, ele fala, Ial Supremo, em tuas mãos entrego o meu espírito, é nessa hora aqui, ó, que a mão de Ial vem em socorro dele. Tá vendo? No versículo 17, do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes que eu. Afrontaram no dia da minha derrota, mas Ial foi apoio para mim. Fez-me sair para o lugar espaçoso, a terra, libertou-me porque ele me ama. Fazendo link com o mensageiro de Filadélfia. Como é que é? Farei com que os da sinagoga de Satanás, fazendo um link com esses aqui, que tomaram o templo, farei que eles venham, se prostrem os teus pés e saiba que eu te amo. É o link aqui do mesmo personagem. Tá vendo? Que tá falando do mensageiro de Filadélfia, que saiba que eu te amo, fazendo link com esse texto. E é por isso que papai, na hora que ele vai para Ial, ele deixa claro, falando assim, Ial, meu pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é ele, mas é Micael nas mãos de Ial, porque ele é a alma, e a alma volta para dentro de Ial. Entenderam, meus irmãos? Deixa eu tomar um cafezinho aqui para eu recompor. Por isso que tem que ser o crescimento gradativo, devagarzinho. Porque você tem que estar entendendo. Por quê? Porque a escritura, ela é grandiosa demais. Entendeu? É grandiosa demais. E ele quer, papai quer que os seus filhos entendam ainda nesta vida. Entendeu? Por quê? Porque é nisso que está a grandeza. Porque apesar do vaso ser de barro, eles detêm dentro deles um tesouro de ouro, né? Um tesouro precioso. Então, a gente viu que nós depois vamos transcorrer mais com o texto. Micael desceu como espírito e adentrou para dentro daquele que é a alma e compartilhou alma e espírito o mesmo corpo. Por isso que não é nada estranho lá em cima compartilhar o corpo de papai. E são as vestes que ele deixou para trás. E ele quer voltar para adentrar novamente. Entendeu? Ele participou das agruras do sofrimento do seu pai. Mas ele estava ali como consolador. Mas o corpo é de papai, não é dele. Entenderam? Ele estava consolando seu pai, mas o corpo era do pai. Então, quem estava doendo mais era no pai. Mas ele estava ali para consolá-lo. Para que o link desse que consola. Esse que sustém, dizendo, não temas. Não temas. Entendeu? Refrigerar a alma. Refrigera a minha alma. É isso aí, irmão. Vamos lá? Salmo 23. Página 885. Agora nós vemos aqui, é o Salmo Papai.
E aqui ele fala, Iau é meu pastor. Pastor das ovelhas. Separa espada, separa. O meu pastor do homem, meu companheiro. Iau, meu pastor, nada me falta. Em vez de pastagem, ele me faz repousar. Para águas tranquilas me conduz. E restaura minhas forças. Restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. E ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, aqui o melhor é vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, pois está junto a mim. É estar junto de mim? Não. Está junto a mim. É diferente. Estar junto de mim é como estar próximo. Estar junto a mim é estar ligado. Estar junto a mim. Estar junto de mim é estar próximo. Estar junto a mim é estar ligado. Aí ele fala: nenhum mal temerei, pois está junto a mim. Teu bastão, aqui a gente usa a tua vara, e o teu cajado me consolam, me deixam tranquilo, me deixam tranquilo. Quem é a vara, irmão Walisson? A vara é Gabriel. Gabriel. E o cajado? O cajado é Micael. Micael é o pastor das ovelhas. Micael, cajado. Faz um link com o que está assentado no trono e o trono. E aqui fala, eles me deixam tranquilo. Aí eu falo assim com você, mas Gabriel estava lá também? Gabriel também participou dessa obra? O que você acha, irmã? Vamos lá. O que você acha, irmã Marlene? Eu acho que sim, que ele é um trono, né? Vamos lembrar? Quem anunciou o nascimento de Papai Yaucha? Gabriel. Então ele estava presente com certeza. Por isso que fala: a tua vara e teu cajado me deixam tranquilos. Que são os guardiões. São os guardiões. Me deixam tranquilos. Me deixa tranquilo, porque são os guardiões guardam. E quando o guardião guarda, a casa fica tranquila. E é por isso que papai fala, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada, porque ele se colocaria como o quê? Guardião do templo, como guardião. Mas ele estava ali como guardião? Estava como o quê? Como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. E, viu? Entenderam, irmãos? Aí, olha só. Aí ele fala, olha só, unge minha cabeça com óleo e a minha taça transborda. Faz um link com o quê? Papai Yaucha, cheio do Espírito, ele se alegrou. E ele disse o quê? Irmão Helder. Ele se encheu do Espírito. E aí ele fica alegre e ele disse, vamos lá? Judiação. Vamos lá. Lucas quanto? Lucas 10? Lucas 10, 21. Tá acabando, tá, irmãos? Já vamos fazer o partido do pão. Lucas... 1808. Ó, Lucas 10, 21. Naquele momento, ele, Papai Yaucha, exultou de alegria sobre a ação do Espírito Santo. Ó, sobre a ação do Espírito Santo, do Espírito de Al. Ele se exultou sobre a ação do Espírito de Al e disse: eu te louvo, ó Pai, mestre do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios
e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. É aquele que iria revelar aos pequeninos os segredos de Yahweh. Entenderam? E ali papai exultou sob a ação do Espírito de Yahweh. É o link, irmãos, da alma e o Espírito andando juntos, comungando o mesmo corpo. Se alegrando, sofrendo, né? chorando. Então, e ele estando ali para quê? Que Micael, o Espírito, estava ali para fazer o quê? Irmão Ronaldo? Auxiliar do ministério fazer ele lembrar, né? É, mas principalmente. Para consolar. Para consolar. Consolar, porque a obra de papai era muito árdua. Era muito árdua. Então, ele falava com seu pai: pai, vai dar certo. Vai dar tudo certo, papai. Não temas. Não temas. Vai dar tudo certo. Entendeu? E ele, volta lá para o Salmo 23 para a gente encerrar. Aí volta aqui. Versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Restaura minhas forças. É o link, águas tranquilas. A água de Siloé, do rio, que corre mansamente. E esse que era conduzido é papai. Era conduzido para que ele tivesse forças para continuar a sua obra. Por quê? Porque a palavra mostra, ele restaura as minhas forças. Essa aqui fala refrigério. Aqui, na Almeida fala, Almeida Corrigida Fiel diz, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Alma e espírito andando juntos. E o espírito refrigerando a alma que estava ali diretamente no corpo. Ele estava ali, mas o corpo era do pai dele. Então quem estava sentindo a dor era o pai. Ele só estava como testemunha ocular dos sofrimentos do seu pai. Ele estava como testemunha ocular dos sofrimentos do seu pai e o consolando, para que ele tivesse forças para enfrentar. Quando o papai colocava a cabeça sobre a pedra ali, ele estava colocando a cabeça sobre os ombros de Micael. A pedra, né? E aí, ali era um consolo, né, irmão? Gratidão. Como que imolado que ele estava ali. Isso aqui, ó, o irmão entrando, a passagem lá. Eu vi o cordeiro como que imolado, porque participou como se tivesse vivendo isso. Aí, como se tivesse morrido. Como se tivesse, porque estava ali. Viram? Gratidão. Isso, irmãos, é uma sequência de ensino de papai. Grato a Yahweh. Entendeu? Por quê? Porque papai está vindo gradativamente com o entendimento. Entendeu? Porque o entendimento é necessário, a verdade ser trazida sobre a Escritura. Porque da Escritura toda está codificada. A representação de José. Muitos magos e muitos sábios tentaram interpretar o sonho de Faraó, mas não puderam. Somente José
ele interpretou da maneira correta. Só ele. Ou seja, e ele estava recém-saído do cárcere. E papai? Estava preso, né? E Yausha veio 100% homem, aí no final dos tempos, Micael veio 100% homem também, né? Também. Mas só não precisou do sacrifício, porque o pai já foi feito. E o que acontece? Veja bem, Micael vem como homem. E aí, agora, é o espírito de Ial que o consola. Entendeu? Como aconteceu lá, que era papai Yausha, o espírito dele, que é Micael, o consolava, agora é o espírito de papai Yausha que o consola. Consola ele, né? Que é o link com o quê? O candelabro, a haste principal, nutrindo a sexta haste. Quando ele estava ali comungando o mesmo corpo, ele estava como haste principal. Ele estava como haste principal, comungando o corpo de papai, né? E papai estava em corpo humano, né? Por isso que eu falei com os irmãos, a irmã Jenny ficou assim, quando eu falei assim, ele se fez Micael, se fez de servo, né? Viu? Gratidão, né, irmãos? Nós vamos concluir aqui. Gratidão, papai, com a bênção sacerdotal aos irmãos de longe. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Ial te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Ial levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja. Quando eu falo longânimo, que você seja perseverante, no nome de papai Yausha. Assim seja. Gratidão, papai. Gratidão.